Eduardo Bolsonaro foi lá pro Catar para assistir a Copa do Mundo, enquanto a militância está na frente dos quartéis, sob chuva, sob sol, fazendo necessidades em banheiro químico, e se tem banheiro químico, para tentar salvar o papaizinho dele. Acompanha esse vídeo, já dá seu like, seu joinha e vamos discutir, debater essa situação. A gente está vendo milhares de pessoas nas frentes dos quartéis, sob uma situação rudimentar. De fato, fazem essas pessoas acreditarem que o Bolsonaro, de alguma maneira, junto com as Forças Armadas, vão impedir que o Lula tome posse, e eles são os grandes heróis dessa rebeldia, desse golpe que está sendo travado contra quem? Contra o comunismo no Brasil. Faz essas pessoas passarem por todo esse perrengue. E o que a cúpula do bolsonarismo faz? O Bolsonaro pai fica recluso dentro do seu palácio, seus últimos dias de palácio, dizem que muito deprimido e ao mesmo tempo articulando para que ele tenha imunidades e vantagens nos próximos anos. Medo da prisão e medo de não ter dinheiro para fazer suas coisas. Como, por exemplo, se proteger dos 56 processos que estão no lombo do Bolsonaro. Precisa de advogado, precisa de casa, não é uma casa simples, precisa de mansão. Então ele está resolvendo essas questõezinhas, enquanto esse povo está na rua. E agora a gente tem essa questão do Eduardo Bolsonaro, que fica todo pimpão. Olha que foto bonitona dele lá no Catar. Um torcedor, assim, digno, que tem orgulho de estar lá para ver o Brasil, né? Ele trabalha em Brasília? Mas deveria estar em Brasília trabalhando. Ou deveria se juntar aos militantes que estão sendo encorajados pelo bolsonarismo para ficarem na frente dos quartéis. Mas não, ele ignora toda essa situação, meio que desdenha de toda a situação, faz desse pessoal de otário e vai lá se divertir no Catar. E tá sendo muito caro ir pro Catar, hein? Haja dinheiro. Tomara que não tenha dinheiro público aí. Isso já gerou discussões ferrenhas, fortes nas redes sociais dos grupos bolsonaristas. Tem aqueles que os Bolsonaro, os filhos dele podem fazer qualquer coisa, que eles vão seguir firmes e fortes e vão estar fechados. Tem os outros que já estão começando a perceber que essa família Bolsonaro não é nada mais, nada menos do que um embuste. Onde já se viu forçar o meu pai de 80 anos, minha mãe de 95 anos, junto com os meus filhinhos de 3 anos de idade, e toda a família ficar lá perdendo sábado, perdendo domingo, perdendo até jogo da seleção brasileira para defender o país do comunismo, enquanto ele tá lá no bem bom. O que ele tá querendo passar? Qual que é a mensagem que ele passa? Começa a cair as máscaras destes calhordas que são os Bolsonaros para a ala mais radical. Mas nada disso é surpresa dentro da família Bolsonaro. A gente percebeu ao longo desses últimos anos que eles ganharam holofotes que um dos filhos queria fugir do Brasil logo no início do governo e para embaixada, ser embaixador lá nos Estados Unidos. Para quê? Para ter vida boa. O outro, para lá e para cá, lá em Brasília, esquece que ele é vereador no Rio de Janeiro e só se mexe em confusão em rede social. O próprio Bolsonaro, por diversas vezes, ficou passeando de moto por aí, de jet ski. Então a farra, a vida boa, faz parte do dia a dia do bolsonarismo. Enquanto eles instigam a militância, enquanto a militância fica na rua acreditando que eles são os heróis, eles estão usufruindo do bem e do melhor. E sem vergonha nenhuma. Agora você imagina, por que o Eduardo Bolsonaro não vai para esse povo e fala: povo, esquece essas manifestações, fique com as suas famílias, vai assistir a Copa do Mundo assim como eu. Eu vim pro Catar, tô curtindo minha vida. Não, ele fica quietinho, ele fica como se esses caras tivessem que estar na rua mesmo e dá o exemplo totalmente contrário. É um calhorda. Bom, gente, eu não poderia ter deixado de falar sobre esse assunto, porque quando eu vejo essa situação, eu fico com pena, muita pena, dessas pessoas que ainda são fanatizadas, que são radicais e que estão dispostos a dar a própria vida por esse tipo de gente. E já peço para você aí, deixa seu like, seu comentário aqui embaixo, compartilha e ajuda esse canal a crescer para a gente combater a hipocrisia, seja de calhordas da direita e seja de todos os calhordas da esquerda.